fizeram essa pergunta? E se? Alguns de vocês. Eu me faço essa pergunta todos os dias, pelo menos umas 3 vezes por dia. Mas uma outra pergunta que eu gosto muito de fazer é essa daqui. Onde você se vê em 8 anos? Alguns de vocês aqui talvez acabaram de entrar na faculdade, outros talvez já estão se formando. Alguns de vocês já são profissionais, casados, talvez alguns diretores de empresa, professores. Mas você já parou para pensar aonde você pode estar ou aonde você se vê em 8 anos? E é engraçado dizer, por que 8 anos, Carlos? Porque é basicamente onde minha história começa. E algumas pessoas me perguntam, quem é o Carlos? Qual a história dele? De onde ele veio? O que ele fez? O que ele representa? E para algumas pessoas, elas acham que a minha história começou aqui nessa foto, que eu tirei na Antártica, há 4 anos atrás. Mas de fato não foi nesse momento que a minha história começou. 8 anos atrás, eu trabalhando então com uma empresa que representava a Apple no Brasil, eu fui para uma reunião com o meu diretor. 12 pessoas na reunião. Eu, meu diretor e 10 engenheiros. Engenheiros eletrônicos, inclusive. Esses caras, eles iam então ser os responsáveis pela segunda empresa no Brasil a fabricar o iPhone. Todos estavam esperando e aguardando para que pudesse ser produzido. Aqueles minutos que se seguiam, absolutamente nenhuma das palavras que foram ditas eu consegui entender, porque a reunião inteira foi em inglês. O meu diretor, que já havia morado fora, ele então conduzia ali toda aquela reunião, e eles riam. E você já chegou a rir atrasado de uma piada? Eles então riam e eu... e eles estavam sérios e eu... E aquilo começou a me incomodar. E aquilo me levou ainda para o meu passado. E eu comecei a parar para pensar o porquê que eu estava ali naquela situação sem conseguir entender uma palavra. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a trabalhar. E não, meu pai não me explorava. Ele não sequer pediu para eu fazer isso. Eu que quis começar a trabalhar. Nada mais justo do que com 12 anos trabalhar onde? Trabalhei numa locadora de vídeo. Eu ia pegar todos os jogos de videogame de graça, por que não? E eu era um menino que colocava a fita na sacolinha. Essa era a minha responsabilidade, era isso que eu fazia. E aí então eu comecei a perceber que aquilo era uma responsabilidade. Só que eu já sabia colocar a fita na sacolinha, já começou a ficar tranquilo. E eu comecei a prestar atenção no dono da locadora. Como que ele conversava com as pessoas quando ele ia indicar um filme. Algumas vezes a pessoa chegava e falou, olha, eu quero aquele filme com aquele negro assim alto e ele... Denzel Washington. E eu olhava para aquilo e falava, ele sabe dos filmes e ainda fala inglês. E aí chegava uma mulher e olha aquela moça linda de cabelos pretos. Aí ele, Demi Moore. E eu olhava para aquilo com 12 anos e eu falava, meu Deus, o cara tem um conhecimento, eu não consigo nem imaginar. E aquilo para mim foi incrível, porque eu olhava para aquilo e dizia, eu quero aprender inglês. Mas o tempo passou, eu me esqueci desse sonho, e naquele momento, 12 pessoas sentadas a uma mesa, eu era o único que não conseguia entender uma palavra. Às vezes, uma das coisas que mais nos prejudica no dia a dia, foi essa palavrinha aqui, que inclusive foi uma das primeiras que eu aprendi em inglês. É o medo. Talvez dos 12 anos até aproximadamente 28 anos que eu tinha naquela época, eu tive medo. E aquela perguntinha do e se até então, eu já começava a me fazer, mas eu não imaginava como é que eu conseguiria responder uma pergunta que eu de fato não conseguia ver onde ia acabar, onde era o futuro. E é isso que o medo faz com a gente. O medo faz com que você se duvide de você mesmo antes de você tentar fazer alguma coisa. Quantos de vocês aqui talvez sonharam em estudar no ITA? Ou mesmo de ser diretor ou presidente de uma grande empresa?
mesmo talvez um professor, quantos aqui já sonharam em ter um namorado, uma namorada, de ser reconhecido no trabalho, na família? Eu não sei quantos de vocês já pensaram em algumas ou todas essas coisas. Mas para mim, uma coisa que ficou muito clara, eu precisava mudar. Eu precisava fazer alguma coisa. Aqueles 45 minutos daquela reunião para mim foram intermináveis. Como eu não entendi o que eles estavam dizendo, a minha cabeça foi a milhão. E aí eu lembrava de uma palavrinha que tinham me dito no passado. Mas a minha concepção era algo tão estranho a respeito daquela palavra. Eu não sei quantos de vocês sabem o que significa intercâmbio. Para mim, intercâmbio era ir para Disney. E eu vou ser sincero para vocês, com 28 anos, eu não tinha intenção alguma de ir para Disney. Mas era aquilo que eu entendia como intercâmbio. E eu conversei com um amigo e disse assim, olha o que aconteceu nessa reunião, e eu expliquei para ele, eu disse para ele, eu ganho muito dinheiro, eu tenho já sucesso, eu tenho só 28 anos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo aquilo que a sociedade fala pra gente que a gente tem que ter, eu tinha. Mas eu disse pra ele, eu não me senti bem nesses 45 minutos. E ele falou, cara, você tem que fazer um intercâmbio, você tem que fazer alguma coisa diferente. E esse meu amigo era fantástico, porque ele disse, sabe o que é intercâmbio? Eu disse, claro que eu sei. Ele falou, o que é então? Eu disse, Disney. E ele disse, oi? Você com 28 anos acha que intercâmbio é ir para Disney? Mas era aquela minha concepção. Ele então começou a me explicar de como é a mudança, de como que tudo funciona quando você então toma uma decisão como essa. Eu dizia para ele, falou, meu amigo, eu já tenho uma estrutura, eu já tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho 28 anos, eu sou um executivo, eu trabalho para a Apple. Como assim? Eu vou em todas as fábricas produzindo Apple no Brasil, produzindo eletrônica no Brasil. E eu sou o cara responsável para ver se o processo que os engenheiros planejaram está funcionando. Como assim eu vou simplesmente desistir? Você está dizendo isso para mim? Só que quando ele começou a conversar comigo, adivinha o que veio na minha cabeça? Denzel Washington. Demi Moore. E eu comecei a pensar naquilo. E eu disse, será que isso realmente é o que ele está querendo dizer? Eu vou ter, depois de todos esses anos, talvez a oportunidade de aprender inglês? E pessoal, eu vou dizer muito sinceramente para vocês, foi quando eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou deixar tudo. Eu vou tirar, aqui no Brasil nós falamos muito do momento sabático, né? O ano sabático. E eu disse, bom, eu não consigo um ano sabático, mas eu acho que eu consigo 6 meses. Logo depois daquele bate-papo com o meu amigo, eu conversei com o meu diretor, disse assim para ele, olha, eu tomei uma decisão. E ele falou, qual? Você não vai querer outro aumento, né? Eu disse, não, ao contrário, eu vou pedir demissão, eu preciso sair daqui. Eu comecei a me perguntar durante o final de semana todo, depois de uma conversa com um amigo, e se eu tomasse uma decisão de ir fazer um intercâmbio, aprender um inglês, mudar os ares? Porque aquela reunião para mim foi muito marcante. Ele disse para mim, sabe o que, Carlos? Eu vou não só demitir você para que você possa ir, mas eu vou fazer mais. Quanto tempo você vai ficar? Eu falei 6 meses. Ele disse, quando você voltar você tem o seu emprego garantido. Gente, era tudo que eu queria. Eu queria assumir um risco, eu queria aprender inglês, e eu queria o quê? Eu queria ter a estabilidade do quê? De voltar e ter um emprego. Quem aqui não quer isso? Quem aqui não quer arriscar e fazer coisas nesse estilo e falar assim, não, mas se alguma coisa der errado eu posso o quê? Eu volto para onde eu estava. E é aí que veio o problema. Durante esses 6 primeiros meses que eu fui fazer intercâmbio, tiveram 2 coisas que ficaram na minha cabeça, ali rodando. E para mim, pessoal, família e amigos era extremamente importante. Nunca me preocupei muito com quanto eu ganhava, nunca me preocupei muito com a posição que eu exercia, mas quando você está lá fora, sozinho, sem família, sem amigos, eles fazem uma diferença gigante. Eu sei que você ama o seu irmão ou sua irmã, eu sei que você de repente tem aquela amiga que sempre pega a roupa do seu guarda-roupa,
aquele amigo que sempre tira sarro quando você corta o cabelo. Mas essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, eles fazem uma diferença enorme quando você está lá fora. E eu comecei a sentir, e o pior que aconteceu, eu não tinha ideia que pudesse acontecer. Só que eu cheguei lá e eu queria aprender inglês. Eu ia para a escola e acontecia o quê? Eu aprendia inglês. Eu praticava? E a vergonha? Com 28 anos, praticar inglês, voltar de novo para a escola, já tinha me formado, era um alto executivo, já ganhava dinheiro. Imaginem como foi para mim a falta de família e de amigos e ao mesmo tempo passar um período aprendendo uma língua que é completamente diferente para mim. E aí foi quando eu percebi uma coisa, bom, normalmente nós temos o nosso primeiro nome, e o meu é Carlos, mas brasileiro, qual que é o segundo nome? Trabalho. E nós, brasileiros, fazemos exatamente isso. Não importa onde nós estamos, nós sempre vamos querer ajudar, fazer, trabalhar, que é isso que a gente faz. E comigo não foi diferente. E adivinha o que aconteceu? Bom, olhei para mim e falei, estou aqui, estou fazendo inglês, estou aprendendo, mas, bom, preciso trabalhar, né? E aí o que aconteceu, pessoal? Alguém consegue adivinhar qual foi meu primeiro trabalho? Pois é. Alto executivo no Brasil, ganhava muito dinheiro. Cheguei então aonde, pessoal? Fui para a Austrália. E lá na Austrália, primeira semana, fui tentar ali um emprego. Pois é, pessoal. Esse foi meu primeiro emprego. Lava Jato. E eu cheguei lá e eu simplesmente comecei assim, falei, não, eu vou falar isso, vai estar ok. De qualquer maneira eu tenho um papelzinho no bolso. Se eu errar, eu olho. E aí eu cheguei ali e o cara, você é o Carlos? Aí eu, yes. Aí ele, blá, 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 blá. Ok? Eu olhei para ele, bem no fundo dos olhos dele e disse, ok. 35 segundos depois eu coloquei a mão no meu rosto e disse, o que eu vou fazer? Eis que surge, pessoal, do chão, um brasileiro. Ele disse, fica tranquilo que eu te explico. E aquilo pra mim foi assim, e o cara olhou de novo pra mim e eu disse, ok. E aí eu fui de encontro ao brasileiro, e o brasileiro foi me cumprimentar, brasileiro é social, né? Ele falou, ô cara, tudo bem. Eu falei, o quê? Sua mão? Me dá um abraço aqui, pelo amor de Deus. Cara, você me salvou. Ele então falou, cara, ele só pediu pra você passar, nada mais, nada menos, ele só pediu pra você passar o aspirador, que o outro rapaz vai lavar, e o outro rapaz vai enxugar. Aí eu, só isso? Ele disse, ok. Pessoal, em menos de 2 semanas eu era o melhor cara que passava o aspirador nos carros para eles. Eles nunca tinham visto um cara passar o melhor aspirador que eu. Só que eu comecei a pensar, falei, bom, mão molhada, pé molhado ali toda hora, ele começou a me mover ele me promoveu, então já não era o cara que passava o aspirador, já era o cara que lavava. Depois o cara que lavava já estava enxugando, entendeu? Eu já era o cara que sentava naquelas Ferraris ali, passava e tal. E por alguns segundos eu me sentia muito bem. Só que mão e pé molhado o tempo todo começou a ficar complicado. Aí o que é a segunda coisa que o brasileiro faz? O brasileiro trabalha. Qual que é a segunda coisa que a gente faz? Nós somos criativos. O brasileiro nunca desiste de ser criativo. E aí eu pensei, vou arrumar um outro emprego. O que eu vou fazer? Logicamente, eu me tornei o quê? Um bartender. Quem aqui sabe fazer caipirinha? Nem ninguém? Uma pessoa? Então eu vou dizer para vocês, eu sabia fazer caipirinha. E o que acabou acontecendo foi o quê? Eu me tornei o melhor cara fazendo caipirinha no bar que eu fui. Só que aí o brasileiro faz o quê? Poxa, eu tinha um objetivo, agora o inglês já estava começando a acontecer, só que faltava uma coisa, que era o quê? Eu queria beijar. Eu queria conhecer uma moça. Trabalhando à noite, o que você faz? Você não conhece muita gente. Ou pelo menos não conhece pessoas que vão estar livres quando você está. Aí o que eu pensei? Eu falei, vou mudar de novo. E aí eu fui para a minha terceira profissão na Austrália. O que foi? Fotógrafo. Não. Na real eu comprei o meu primeiro caminhão. E pessoal, foi quando dali tudo começou a acontecer. 18 meses depois, eu estava na Austrália, eu tinha tomado a decisão, então meu inglês não estava bom. Eu já não falava um inglês ruim, mas meu inglês não era bom. Tomei a decisão de ficar mais
mais do que aqueles 6 meses. Liguei pro meu chefe e disse assim, então, sabe aquela vaga que você deixou para mim? Ele disse, claro, e aí, quando você está voltando? Eu disse, eu não estou voltando, vou ficar por aqui um tempo maior. E aí o que eu fiz? Vou fazer uma especialização em tecnologia da informação. Já era formado, gostava de tecnologia, pensei comigo, por que não? Mas aí eu vou e compro um caminhão. Só que com o decorrer do tempo, o segundo caminhão foi comprado, o terceiro caminhão foi comprado, o quarto caminhão foi comprado. Só que o primeiro caminhão foi o que marcou minha vida. Quantos aqui de vocês já comeram miojo? Interessante. Quantos aqui de vocês já comeram miojo no café da manhã? Eu não vou perguntar no almoço e na janta porque seria mais fácil. Mas quantos aqui já comeram miojo no café da manhã, no almoço e na janta por 2 semanas? Nenhuma mão? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. O fato de eu não saber as leis do país, quando eu comprei aquele primeiro caminhão, eu não sabia que eu tinha que fazer o registro dele. E para fazer o registro, você tinha que ter o caminhão em perfeitas condições. Agora, adivinha um brasileiro que não tinha o caminhão em perfeitas condições? Eu investi todo o dinheiro que eu tinha, tudo que eu tinha economizado. E por 2 semanas foi isso que eu fiz. Eu comi miojo no café da manhã, no almoço e na janta. Até hoje eu tenho no meu escritório, na Austrália, eu tenho um pacote de miojo. Porque ele faz o que comigo? Ele faz eu me lembrar. E ele faz eu me lembrar isso daqui. O que aconteceu comigo 8 anos depois? Aquela pergunta do início, e se? Hoje, 8 anos depois, eu consigo responder ela. Eu não sei o que vai acontecer para você daqui a 8 anos. Eu não sei onde você estava 8 anos atrás. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Existem várias pessoas que por causa da minha decisão, que por causa da minha resposta, a vida delas está mudando, elas estão se conectando. Algumas dessas pessoas, eu tenho na Austrália 100 famílias que dependem daquela resposta de 8 anos atrás. As pessoas me perguntam, Carlos, como isso pode ter acontecido por causa disso, pessoal? Será que você se permite responder essa pergunta? E se? E se eu fizer algo diferente daquilo que alguém me ensinou? E se eu, de fato, tomar a decisão e assumir as consequências? Isso chama-se legado, pessoal. Legado é quando você deixa a sua marca. Por onde você passa, onde você está, aquilo que você faz, as pessoas que você se conecta, aquelas que dependem ou não de você. É essa palavrinha aqui. E eu comecei a parar e pensar, o que para mim significa legado? Algumas pessoas hoje olham para mim e acham que tudo que aconteceu na minha vida foi por acaso. Hoje, uma das empresas que eu administro de tecnologia da informação, eu trabalho com inteligência artificial, eu trabalho com blockchain, eu trabalho com tecnologias que estão trabalhando em São Francisco, nos Estados Unidos. E ainda assim, pessoas acham que aconteceu ontem, que foi do dia para a noite. Não, pessoal. A resposta do IC, para mim, levou 8 anos para eu começar a perceber o quão importante ela foi. E é por isso eu coloco, inclusive, aquele macarrãozinho bem bonito no meio. Aquele ali faz eu me lembrar, a cada dia e a cada momento, que quando você toma uma decisão, você precisa se planejar. Algumas pessoas olham essas fotos e elas começam a falar, mas agora o Carlos tem sucesso, só porque eu estou aqui com o embaixador do Brasil, ministro da tecnologia da Austrália, ou mesmo quando eu fui citado como CEO do ano na Austrália, um brasileiro, 8 anos atrás, sem falar uma palavra em inglês, foi citado como CEO do ano. Mas sabe quando eu olho essas fotos, o que elas trazem para mim? O que elas me mostram? A única coisa que elas me mostram é que eu sou o cara mais alto da foto. Porque é isso que deve acontecer na sua vida. O que você tem, ou o que você representa, não deveria significar o seu legado, não é isso que fica como marca. Quando você responde a pergunta do e se, é exatamente isso. O meu colega falou isso. Você não consegue chegar em lugar algum sozinho. Eu não estou onde eu estou sozinho. Eu talvez tive pessoas que passaram por várias coisas comigo, e algumas delas permanecem comigo. Mas eu tenho certeza que muitas outras ainda vão passar. Quando eu faço palestras pelo Brasil, o pessoal me pergunta, Carlos, eu posso trabalhar com você? E eu digo isso para elas, falo, pessoal, olha isso aqui,
Você nunca sabe o que pode abrir, a porta o que pode ter na outra porta. E quando elas dizem, eu posso trabalhar com você, a primeira coisa que eu pergunto para ela é o quê? Responde o seu e se? Eu pergunto isso daqui para elas. Você já se desafiou hoje? Quantas vezes? Qual é o seu desafio? Qual é o tamanho do seu sonho? Qual é o tamanho do seu desafio? Talvez hoje os meus desafios são diferentes daqueles de 8 anos atrás, onde eu só queria o quê? Eu só queria aprender inglês. Eu comecei o dia desses uma palestra muito parecida com essa em inglês. E as pessoas começaram a olhar umas para as outras e diziam, a palestra é em inglês? E eu comecei a perceber no rosto de cada uma delas exatamente aqueles 35 segundos iniciais do quê? De 8 anos atrás, quando eu estava numa reunião e eu não conseguia falar uma palavra em inglês. 45 segundos foram suficientes para quê? Para mover aquele sentimento que eu tinha desde os meus 12 anos. Talvez um dia eu vou até encontrar o Denzel Washington e a Demi Moore, e eu vou contar essa história para eles. Que por causa deles eu resolvi seguir o meu sonho. Mas pessoal, o mais importante para vocês é o quê? As pessoas vão dizer que vocês estão errados. As pessoas até vão dizer talvez a mesma coisa que eles falam para mim. Carlos, você é louco. Eu tendo os negócios que eu tenho na Austrália, o ano passado eu decidi investir no Brasil. E todo mundo olhava para mim e falava, você é louco? Eu falo, você tem alguma dúvida? É lógico que eu sou louco. Só que eu sou um louco o quê? É aí que faz a diferença. Você ser dono de uma empresa ou você ter funcionários não significa nada. Sabe o que significa, pessoal? Isso daqui. Tudo que eu faço hoje na minha vida é por pura paixão. Hoje eu consigo, a cada 100% do meu tempo, 50% deles eu dedico ao meu grupo de empresas. Mas sabe o que eu faço nos outros 50%? Exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estava no Brasil em abril e eu já estou aqui de novo. Por quê? Eu preciso compartilhar, eu preciso fazer parte dessa mudança. Essa mudança tão necessária que a gente precisa do Brasil. Eu não me importo quem está no governo, quem é o prefeito. Eu não me importo com a faculdade, eu não me importo com o seu status social, qual o nome do seu pai, da sua mãe. Eu não me importo sequer se você tem ou não tem dinheiro. Nós, como brasileiros, nós somos reconhecidos no mundo inteiro como um grupo de pessoas não só extremamente inteligentes, amáveis, sociais, mas o que eu começo a perceber é isso daqui, nós temos paixão. Nós somos o tipo de pessoa que quando a gente atravessa a rua e tropeça e alguém ajuda, você olha para a pessoa e fala, obrigado, o que você está fazendo? Nada, vamos fazer um churrasco? Vamos embora. E a gente compra as coisas e a gente começa. Tudo que a gente faz é com paixão. E eu vejo muitos brasileiros fazendo o oposto. Que eles odeiam o Brasil, que eles odeiam os brasileiros, que eles odeiam o político, que eles odeiam o governo, que eles... Isso está errado. O que a gente precisa mudar é a resposta da pergunta, e ela é individual. E se? E se você tomar a dianteira do seu círculo de amigos? E se as 5 ou 10 pessoas que estiverem ao seu redor começarem a pensar da mesma forma? E se nós fizermos algo diferente? Eu acabei de ficar sabendo que o pessoal está criando um grupo chamado ITAX. E no ITAX nada mais são do que ex-alunos que estão se unindo para fazer aquilo que os Estados Unidos ensinam o mundo inteiro. Investir na faculdade que eles se formaram. Para quê? Para que mais e mais pessoas façam da mesma forma. A grande questão, pessoal, é o seguinte, quando tudo muda, e eu sou uma pessoa muito objetiva. Todos que trabalham comigo sabem disso. Tudo mudou para mim. O Carlos de 8 anos atrás é absolutamente inexistente. Eu não escrevi nenhum livro. E para ser muito sincero para vocês, eu leio muito. Mas eu não consigo, às vezes, parar para me conter. O que eu vou fazer daqui agora em diante? Tudo para mim é paixão. Tudo que é planejado na minha vida é executado. Depois daqueles 12 anos de idade, que eu queria aprender inglês e eu fiquei por tantos anos esperando, eu nunca mais fiz o mesmo. Pessoal, olha onde eu estou hoje, com 36 anos. Olha o que aconteceu comigo 8 anos depois, por causa de uma decisão que eu tomei. Amanhã, talvez vocês vão estar aqui no meu lugar.
Amanhã, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, mesmo aquele namorado que diz que não, você pode ficar em casa, ou mesmo aquela namorada que fala, não, você não precisa de outra promoção. Aquelas pessoas que te amam, que às vezes te colocam para baixo, não é porque eles não gostam de você. Não é esse o motivo. É porque eles têm o quê? Medo. E o medo, ele pode servir para duas coisas muito simples. Ele pode servir para te motivar e falar, ah é? Você está achando que eu não vou fazer? É lógico que eu vou fazer. Ou o medo pode te trazer para o outro lado. Bom, já que é muito arriscado fazer, eu acho que eu vou ficar aqui quietinho. Eu prefiro reclamar que eu não tenho oportunidade do que eu buscar uma oportunidade. E eu digo isso para vocês sem sombra de dúvidas. Eu tive pessoas que acabaram de assistir uma palestra, me pediram emprego, 3 meses depois estavam na Austrália empregadas por mim. Por quê? Porque eu posso? Eu quero estar com os melhores. E assim como eu, são todos os empresários no mundo. O país, Brasil, é apenas um pedaço do mundo, pessoal. Quando você responder a sua pergunta, e se? Pensa global. Não existem mais barreiras. Vocês que estão aqui hoje podem estar em 6 meses, talvez como eu, estudando uma nova língua, fazendo um mestrado, como o nosso amigo que foi para a Arábia Saudita. Ele hoje, para mim, é uma referência. A todos os momentos, em qualquer lugar que eu tiver, e eu estiver conversando então com alguém, eu vou citar ele. E logicamente, se eu puder convidá-lo para palestrar em algum lugar, eu vou. Por quê? Porque é isso que nós devemos fazer. Nós devemos dedicar a nossa vida a fazer o quê? A compartilhar aquilo que é importante. E para mim, o que é importante é responder essa pergunta. E se? Obrigado.